Tá azulzinho ali, né? Tá azulzinho. Então, play, por favor. Já deu play? Já. Ô, mano, dá pra fazer uns cortes no início do vídeo. É, aí que eu gosto. Aí que eu gosto. Reação natural. Ah, viado. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Eletrônica Forte. Eu sou o Júnior Biava. E no vídeo de hoje, como eu tava vendo nos comentários do vídeo passado aqui desse Honda Fit, onde eu mostrei pra vocês um método simples e muito prático de testar sensor de nível, boia do tanque, né? Então, se você não assistiu esse vídeo, considere voltar lá, no vídeo anterior, dá uma pesquisada ali no meu canal, que eu ensino com uma ferramenta simples como que você faz para testar sensor do nível, chicote, até o painel do carro, para saber aonde está o defeito, beleza? E aí, eu falei numa live que esse carro aqui, ele tava dando uns trancos no câmbio, chegou pra gente fazer uma avaliação, porque o cara achou que tava com as trocas um pouquinho estranhas. E aí, andando com ele, pessoal, eu percebi o quê? Com o carro bem quente, mas bem quente, você chegava no semáforo e ele começava a dar uns socos assim no câmbio, sabe, querendo andar. E como a gente já tem experiência, não é de hoje que a gente mexe só com bronca da braba, falei assim, esse carro tá falhando. Até o meu companheiro que tá gravando aqui pra mim agora, eu falei, cara, esse carro tá falhando. Ele falou, mas será, Júnior? Falei, venha ver. Deixei aqui, eu tenho um costume, pessoal, eu já mostrei em vários vídeos. Eu deito atrás do carro, é costume. O Biava quer entender o motor. Eu sou muito da parte sensorial, você põe a mão nele, põe a mão na carroceria, ou vai lá no escapamento, faz uma restriçãozinha para ele soprar diferente, para você ouvir o motor. Aí eu corri lá atrás e aí ele realmente estava falhando. E aí quando o carro falha, ele perde rotação, cai, e ali o conversor quer tentar engrenar por causa dessa variação de rotação, enfim. E ele ficava dando uns trancos assim, mas bem estranho assim. Estranho mesmo, eu tô falando que tá estranho porque não é uma falhinha normal. E assim, era muito de vez em quando, era muito esporádico. Por exemplo, se bota o carro aqui na oficina, ele não falha, lenta perfeita, ele anda perfeito, mas de vez em quando você chega no semáforo e ele começa a dar essas cabeçadas. Aqui na oficina ele fez um pouquinho, aí eu coloquei o osciloscópio, parou, não fez mais e aí começa aquela saga, né? Que vocês já gostam. Então, pessoal, a história é essa. E aí, como que o Biava fez para descobrir como que era o defeito? Então vou passar o passo a passo para vocês aqui. Inclusive é o mesmo método que eu ensino no meu treinamento, que chama diagnóstico eletrônico, tá, pessoal? Carro falhando é uma coisa simples de você conseguir encontrar o defeito, tá? Às vezes o pessoal se bate, eu sei que existem uns casos atípicos que fogem um pouquinho da realidade do dia a dia. Mas, basicamente, cara, se você tem uma parte mecânica boa, um bico injetor bom, ou seja, está injetando combustível de maneira correta e você tem ignição, ele tem que funcionar. Para o motor falhar, algum desses três faltou. Ou a parte mecânica, a compressão do motor está ruim, ou a ignição está falhando, ou você tem algum problema ali com a mistura de combustível. E aí não é bico, é pressão de bomba, é alimentação da bomba, é leque do injetor, é duta de admissão, vários fatores, tá? Que vai resultar numa mistura ideal. Então, quando você pensa dessa forma, tudo fica mais claro. Mas vamos lá, falar para vocês aqui como é que foi o passo a passo aqui. Eu sempre faço assim, ó. Começo pela parte mecânica, porque não faz sentido você mexer em bico, em bobina, se o motor tá ruim. Concorda comigo? Então, eu sempre começo por uma avaliação mecânica, depois eu vou para a ignição. Por quê? Porque ignição é muito recorrente. Cara, quanta cabo, vela e bobina você não trocou aí nessa oficina? É muito recorrente. Tá? Então, ignição, existem até umas estatísticas que 80% dos carros chegam falhando na oficina, o defeito está na ignição. Então, é muito mais sugestivo. Então, é o passo 2. E por último, eu deixo o injetor. E veja bem, se você não encontrar defeito na parte mecânica, não encontrar defeito na ignição, só pode ser injetor, brother. Injetor não, o que eu digo, um problema, como eu disse, na parte de injeção de combustível. Bico, bomba, chicota, enfim. Né? E foi aí que a porca torceu o rabo. E eu vou contar a história agora, passo a passo para vocês dos testes aqui. Então vamos lá, eu vou reposicionar a câmera agora para vocês verem melhor aqui a televisão. Bom, como vocês já viram no vídeo anterior, ele chegou sem marcar combustível, aí eu ensinei os testes e depois ele já voltou a marcar combustível, né? Mas como eu dizia para vocês,
Tá. Antes desse teste tem uma outra coisa aqui, ó. Esse carro, ele não falha aqui na lenta, na oficina. Você tem que sair, aquecer muito o motor. E de vez em quando tem sinal que faz, tem semáforo que faz, tem semáforo que não faz. Não vou falar sinal porque às vezes confunde, né? A hora você para numa esquina, ele tá perfeito e a hora não faz. Então é muito esporádico, né? O que eu fiz? O carro tá falhando. Eu escutei lá no escape. Vim aqui na oficina, liguei o ar-condicionado, deixei ele em drive com o freio de mão puxado e coloquei um TVE lá no escapamento, tá? Durante, cara, muitos minutos assim, mas eu tô falando tipo assim, meia hora, 40 minutos aqui, testando. Ele falhou 2 vezes, cara. E aí, pra quem conhece a ferramenta, já vai falar assim, Júnior, o script, cara, o script não pegou, tá? Nesse tempo ele falhou 2 vezes, eu rodei o script não identificou falha, mas eu vi que falhou. Então eu tive que fazer do método raiz, do mesmo jeito que a gente já fazia com o Hantec lá e tal, que é o quê? Pegar a imagem, obviamente, não precisa ser piloto do osciloscópio, para ver que tem uma coisa diferente. O motor vinha funcionando perfeitamente, aqui teve uma discrepância e depois ele volta a funcionar. Isso aqui, pessoal, o carro falhou. O carro falhou. Aí eu coloco essa régua que facilita muito a contagem, inclusive aqui nos treinamentos presenciais a gente explica esse método aqui para você saber identificar um cilindro no TVA, no TVE, enfim, em qualquer transdutor que você estiver usando, tá? Então aqui, ó, vamos lá, ignição do cilindro 1, escapamento do 1, seguindo a ordem de ignição 1, 3, 4, 2. Então aqui o cilindro 2 falhou. Júnior, eu não entendi como é que você fez a contagem. Vem pro treinamento presencial aqui de transdutores que você vai dominar essa parada aqui, tá? Eu não tenho muito tempo para ficar entrando em detalhes, mas aqui a gente identificou que estava falhando o segundo cilindro, beleza? Então eu já sei qual cilindro é o 2, que está dando essas mancadas. Mas e agora? É compressão, é bico ou bobina? Então vamos fazer aquele passo a passo que eu falei para vocês. Aqui. Ó, primeira coisa aqui, compressão relativa com o TVA na partida. Eu estava avaliando a parte mecânica, tá? O dono do carro falou que recentemente foi feita regulagem de válvula nesse motor. Eu falei, será que o cara se perdeu lá e deixou uma válvulazinha um pouquinho estrangulada? Né? Beleza. Fiz o teste aqui, parte mecânica perfeita. Esse carro falha, mas não é por defeito mecânico. Eu tenho certeza disso apenas com esse teste. E aí, seguindo adiante, eu fiz um TVA na marcha lenta. Lembrando que esse teste não pode fazer com o motor falhando e também lembrando que ele não falha aqui dentro da oficina. Foi difícil pegar aquelas 2 falhadinhas sutil que ele fez com o TVE. Dei sorte de fazer ele falhar aqui, inclusive. E aí a gente fez a análise aqui, então mais uma vez, saúde do cabeçote perfeita, vedação ok, não temos perca de enchimento do cilindro, parte mecânica tá super boa. Então sobra o quê? Ignição, né? Que é o mais recorrente. E olhem só, peguei a ignição aqui, perfeita, muito boa. Ó, cilindro, vamos lá, aqui ó, tem escrito. Ó, cilindro 1, cilindro 2, 3 e o quarto. Lembrando que isso aqui, o acesso é bem difícil de pegar, mas beleza. Minhas ignições estão boas, então, compressão tá boa, não é? Ignição não é? Fui para bico, né? E aí, pessoal, o que eu fiz? Eu fui lá e rodei um script aqui de equilíbrio de cilindros no MT Pro. E aqui, lembrando que quem falha é o 2. Deixa eu abrir assim, ó. Quem falha é o cilindro 2, representado aqui na linha azul, tá? Mas aqui na linha azul, o que tá pior é o 3. Ó, o 1, o 2 e o 4 estão muito bom. O 3 está com a velocidade de contribuição aqui um pouco menor. Dá até para ver no gráfico aqui, se vocês forem olhar. Enfim. E ele até mostrou alguma situação de falhas aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Então, esse cilindro 3 tava bem estranho. Se você for acompanhar, isso aqui é marcha lenta, tá? Ó. Ele dá uns pontos assim, bem estranho no carro.
Ó, e se repete por várias vezes, mas enfim. E eu falei assim, cara, o script ia me mostrando um defeito de injetor um pouquinho desequalizado. Aí, falei, mas como assim? Ignição tá boa, injetor não seria necessário para fazer o carro falhar. E aí eu comecei, meu Deus, né? Compressão tá boa, a ignição tá boa e o bico tá bom, né? Falei, vou arrancar tudo fora. Então o que que eu fiz? Tirei as velas, tirei bobina, tirei os injetores, levei para a máquina para testar. De fato, tinha uma discrepânciazinha, ele não estava equalizado, já vou aproveitar para fazer uma limpeza de injeção, mas não, o defeito não era bico. E aí eu falei, caramba, cara, e agora onde está o defeito? E comecei a olhar as peças, e eu sempre falo, pessoal, inspeção visual arruma carro. Aí aqui já saiu 2 bobinas originais, 2 bobinas de marca paralela. E aí eu comecei a analisar. E agora eu vou pegar a câmera na mão e vou mostrar. Pessoal, então aqui, ó. Eu tenho aqui as bobinas, tá? É nítido que eu tenho uma bobina nova, tá? Que a gente tirou, identificou 1, 2, 3 e 4, tá? Eu tampei as marcas porque eu não quero falar nome de ninguém e nem marca de ninguém. O que eu quero falar, pessoal? Não usa paralela. Não usa bobina paralela. Então, ó, aqui a gente tinha trocado uma nova por algum motivo, né? Mas, olha onde estava o defeito aqui, ó. Ô, Matheus, você consegue fazer o favor de abrir, que nem eu tava mostrando aqui pra vocês antes, pra mostrar pra galera? Só dar uma torcidinha nela aí pra vocês verem. Ó, olha aí, ó, galera. Olha a fuga da centelha onde que tava acontecendo, ó. É nítido aqui, ó. Vocês verem, ó. Isso, vai girando ela. Olha aqui, ó. Onde que tava escapando a centelha. Chega a estar esbranquiçado, olha. Mostra a outra agora. Aquela lá. Ó, esse aqui é o cilindro 2 que falhou, tá? Esse é o cilindro que a gente pegou no TVE. Ó, só que o 1 também tava danado, ó. Olha só. A bobina perdeu o isolamento e tava centelhando nela mesma aqui, ou talvez até no cabeçote, imagino eu, porque aqui é um ponto que fica bem próximo ao cabeçote. Ela perdeu o isolamento e tava centelhando aqui diretamente no cabeçote. Bom, meus amigos, então é isso. As velas aqui são velas de irídio. E eu tenho dificuldade de olhar a vela de irídio assim, porque no visual ela não desgasta, né? E aí precisaria entender qual é a quilometragem aqui. Mas, agora, como o Kobiava vai proceder? Aqui, cara, eu tenho 2 bobinas originais e 2 paralelas. Então o correto aqui é meter 4 bobinas novas e um jogo de vela também. Se o dono do carro souber a quilometragem dessa vela e a gente estiver em condição de uso, beleza, a gente mantém as velas e 4 bobinas novas. O Biava, ele não quer trocar as 4 bobinas. Bom, vai trocar 2, vai resolver o problema, mas o Biava não vai dar garantia, porque já sabe, né? 2 bobinas novas, 2 velhas, semana que vem o carro tá falhando de novo e o cliente vai ficar ciente disso, certo? Então aqui a gente precisa descobrir agora qual a quilometragem dessas velas. Se ele não souber, um joguinho de vela aqui, um jogo de bobina, para resolver o problema definitivamente e ficar daquele padrãozinho assim que deve ser uma reparação automotiva. Meus amigos, basicamente é isso aí. Olha aqui, ó, acabaram de entregar os injetores do carro, olha só, obrigado, Matheus. Acabou de chegar os injetores aqui, galera. Olha aqui, ó, vazão inicial, vazão final, deixa eu ver se vocês vão enxergar aqui, ó. Ó, 32, 30, 33, 31. Isso aqui não tá na ordem de ignição, tá? Então, tinha uns injetores assim desequalizados, ó, por exemplo, 30 com 33, né? Não era nada demais, mas é o que tava mostrando aqui, ó. Tá? É o que tava mostrando para nós, mas não era, lembrando, não era o defeito da falha, tá? A falha aqui era essa fuga de ignição aqui nas bobinas. Pois bem, pessoal, é isso então. Vocês estavam pedindo o vídeo aí do Honda Fit, de como que a gente desenrolou. Vocês veem, né? O osciloscópio é uma ferramenta muito bacana, ajuda muito, mas muitas das vezes o negócio é desmontar e fazer uma inspeção visual. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Considere se inscrever no canal, deixa aquele like se você gostou do vídeo. E ó, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês verem o vídeo anterior aqui,
quando eu estava arrumando o sensor de nível desse carro, que serve para qualquer carro, tá? É uma técnica muito legal, com uma ferramenta simples, você consegue fazer teste de sensor de nível em vários carros, tá? Eu sei que chega todo dia aí carro com problema do marcador de combustível na oficina. Se você já faz se você já presta esse tipo de serviço, vai contribuir muito para sua oficina. E se você não faz, é uma possibilidade de você aprender e ganhar muita grana com isso, beleza? Eu sou Júnior Biava, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.